Pronto. Na aula passada, deixa eu compartilhar aqui. Nós começamos a ver a parte de arquivos. Falei para vocês que tinham vários tipos de arquivo, que um arquivo ele podia ser tanto um arquivo binário como um arquivo texto. O arquivo texto ele é composto de letras, então eu leio de 8 em 8 caracteres para formar uma letra. E arquivo binário dependia do tamanho do programa. Podia ler de 8 em 8, de 1 em 1, de 4 em 4, de 24 em 24, 16 em 16. Aí você escolhe. Voltou aqui. Voltou? Voltei? Voltei. Coisa de maluco isso hoje. Voltando. Então, o que acontece? Nós estávamos vendo, então, essa parte de arquivos e vamos continuar agora com a parte de operações com arquivos. Então, o que pode ser feito com arquivo? Então, quando você tem um arquivo, o SO ele realiza algumas operações sobre esses arquivos, coisas que ele pode fazer com esse arquivo. O que ele pode fazer? Primeira coisa, ele pode criar um arquivo. Então, ele tem a função de create. Então, todo sistema operacional, ele tem a possibilidade de criar novos arquivos. Então, você pode ter uma chamada de sistema para você criar arquivos. Você vai ter para remover arquivos, que é o delete. Então, o delete é para remover os arquivos. Eu posso ter o open. O que é o open? Abrir um arquivo. Então, se eu tenho um arquivo lá dentro, eu abro. Ah, mas como que ele abre? Lembre-se, dentro é armazenado sempre da mesma forma. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. É só o jeito que eu vou pegar. Eu pego 8 zeros e interpreto isso como uma letra, ou eu pego aquele monte de 0 e 1 e interpreto como eu quiser. Então, a rotina de abrir é a mesma. O que o abrir faz? Ele vai lá, pega esse monte de 0 e 1 e manda para o seu programa. E o seu programa decide como é que ele vai ser tratado. Você vai ser tratado como um binário, que tem os tamanhos lá dos comandos, ou vai tratar ele como um texto, se é um Word, e assim por diante. Beleza? Oi? Levei até um susto agora. Começou a tocar musiquinha aqui. Aí nós temos... Não tem problema não, Isabelle. Só um susto. Tá tocando música da onde? Fica susto. Aí depois eu tenho a função close, que é para fechar um arquivo. Quando eu abrir um arquivo, eu posso fechar o arquivo. Eu tenho a função de leitura. Então, geralmente essa leitura, ele lê a posição a partir do ponto atual. Então, quando eu estou lendo um arquivo, eu posso ir lendo o arquivo e parei. Aí agora, vou continuar. Ele continua da onde? Da onde ele parou. Mas eu quero continuar do começo. Então, você tem que fechar, abrir de novo, para ele voltar no início, para continuar fazendo a leitura. Então, a leitura, geralmente, é sequencial. Ela pega um arquivo, ele abre e vai fazendo a leitura. E vai lendo. Se eu parar por algum motivo, tem um while, paro de ler, ele para aqui, ele permanece, ele tem um ponteiro. Ele sabe que ele leu até aqui. Aí depois, eu quero continuar. Ele continua a partir de onde ele estava. Entenderam isso? Alô? Vocês estão aí? Caiu, será? Não, estamos aqui, pessoal. Beleza. Às vezes eu paro porque eu tô tentando formular a pergunta de um jeito que faz sentido. Mas Na hora que eu tava olhando, eu falei, será que caiu? Só eu que tô aqui. Assim, o medo de cair a toda hora. Nunca se sabe que hora que vai cair esse trem aqui. Esses são os comandos, então? Não, são as rotinas que o sistema operacional disponibiliza. Todo sistema operacional vai ter isso. Cada sistema operacional dá um nome diferente à rotina e cada programa que usa. Por exemplo, se você for em C, para você fazer a leitura, é o scanf, na linguagem C. No sistema operacional, você tem o open. No Linux tem o file open.
Então, cada sistema operacional ele tem uma rotina, que é o trabalho que vocês vão fazer. Vocês têm um trabalhinho para fazer sobre System Calls, não tem? Sim, eu queria até fazer uma pergunta à disposição da aula. Pode falar. Não, é só, Aproveita e faz a pergunta enquanto tem energia. verdade, tem isso. Mas é só questão do. Se você tinha alguma indicação de site para ver isso, que eu fico vendo sites e, sei lá, um pouco confuso para mim. Tem da Microsoft. Microsoft tem as APIs da Microsoft todas documentadas. O site da Microsoft mesmo ele já tem documentos lá? Tem. Se você colocar no Google, você vai ver. Google, colocar lá API, Microsoft, exemplos. Aí você vai ver que tem uma paulada lá. Google API Microsoft. Ok, vou anotar aqui. Que é API, pessoal. O que é API? É esse conjunto de rotinas do sistema operacional. Cada sistema operacional, essa System Calls, ela é um conjunto de rotina. Cada sistema operacional vai implementar ela de um jeito. Por exemplo, eu posso no meu sistema operacional chamar de Open. No sistema operacional que o Joaquim está fazendo, ele pode chamar de abrir. O do Manuel, ele pode chamar de Open File. Cada um dá um nome diferente para a mesma coisa, que é o Open ou que é o Read. Entenderam? Sim, professor. Então, mas tem um nome só? Não, depende do sistema operacional. Cada sistema operacional, ele dá um nome diferente para essas rotinas. Entenderam? Exemplo. Deixa eu abrir aqui internet. Se eu colocar aqui, ó, exemplo, API, Windows, System Call. Tem o site da Microsoft, ó, tá vendo? Docs.microsoft. Tem um monte de material lá. Então, entra aqui. Aqui está em Visual Basic, mas aí tem as APIs, como é que você vai fazer? Vamos pegar uma API aqui. Aí tem um monte aqui de API. Aqui tem uma DLL. Por exemplo, essa API aqui, ó, Message Box, é uma API. O que ela faz? Ela chama uma caixa de mensagem, ela cria uma caixa de mensagem. Tudo bem? Então existe aqui, ó. E como que eu faço para chamar ela, essa Message Box? É através dessa API aqui, ó, MBox. Então, no caso da Microsoft, ele chama de MBox. Então tem uma API chamada MBox que você passa alguns parâmetros para ela. Então aqui é um exemplo. Isso daqui é um exemplo de uma API. Daqui é um comando do sistema operacional. Entenderam? Sim, professor. Então, aqui é um exemplo, mas tem open, tem close, tem file, tem um monte de coisa. Aqui só peguei um. Aqui é um exemplo que é o MBox. Mas você tem um monte de APIs ali dentro, ó. Geralmente você vê que ele até inclusive ou tem um underline na frente ou está em letra maiúscula. É diferente de um comando. Por exemplo, o if, o else, você vê que só tem a primeira letra maiúscula. Quando o cara está chamando uma API, geralmente ela começa com underline na frente ou começa com tudo letra maiúscula. Entenderam? E só uma pergunta, professor. Hum. E aí nós temos que criar 8 nesse estilo aí. Aí você vai ter que procurar, por exemplo, vou pegar essa daqui. Aí você vai ter que ir lá procurar na internet um exemplo dela e falar o que faz o MBox. Aí tem lá a chamada de sistema. O que vai fazer o MBox? Instrução. Aqui dá para poder pegar lá para baixo. Deixa eu pegar uma aqui que esteja passo a passo. Deixa eu pegar aqui uma declaração que faz aqui. Vai ter um VBNet também. Tem aqui no PDF.
Aí vocês vão ter, tem um monte de API lá dentro. Bom, tá vendo? Ó, chamando a API, página 52. Aí você vai ter que procurar lá. E lá vai ter assim, igual uma API, qualquer uma delas, ele vai ter qual é o nome dela, os parâmetros dela e um exemplo de uso. Então você vai ter que ir lá e caçar. Ah, eu quero a API, essa API aqui, por exemplo. Ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui é de pegar eventos. Não quero essa daqui. Aqui é chata. Deixa eu botar uma outra que seja legal. Daqui é de eventos. Se tem alguma que eu goste aqui. Aqui é tudo API para pegar eventos. Uma interface de programação. E tinha que ir lá embaixo. Mais bonitinho. Queria uma de... Vou pegar aqui direto. Vai. API Windows Open File. Função Open File. Então você vai ter que falar assim, ó, o Open File. Como é que faz o Open File? Tudo bem? Tem alguns parâmetros aqui. Aí aqui tem a descrição dos parâmetros. Você vai ter que explicar. Lógico, você não vai copiar isso no seu slide. Entendeu? Você vai ler e falar, olha, ele passa 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome do arquivo que ele vai abrir. O segundo parâmetro é tal coisa. O terceiro parâmetro é tal coisa. E retorna um valor. Se ele retornar o valor 08, o arquivo está ignorado. Se ele retornar o valor aqui 1000, é que foi criado o arquivo. E assim por diante. Entendeu? Tem as ações aqui, ó. O que você pode fazer com o arquivo? Ler, pausar, sair. Tem um monte de função. Ó. Tudo isso daqui é API, ó. Vendo que tem um monte aqui, ó? Você vai escolher 8 e vai me explicar. Perfeito. Entendeu? Aqui tem um monte, ó. O que faz, tudo, e lá embaixo deve ter os exemplozinhos. Tem mostrar mais aqui, tem os exemplozinhos. Então você vai falar, olha, essa API, onde que ela está armazenada? Está dentro da armazenada, dentro do kernel 32.dll. Entendeu? Então você vai falar lá, olha, a API OpenFile é uma API que ela faz o quê? Essa função tem o quê? Serve para que essa função? É para criar arquivo. Então é uma função que você pode criar arquivo, abrir arquivo, então manipula arquivos. Beleza, como que é a sintaxe dela? Tem um handle, você tem o OpenFile e passa alguns parâmetros. Que parâmetros são esses? Aí você vai me explicar os parâmetros. Onde que está essa API? Toda essa API ela foi declarada, ela existe dentro dessa DLL, que é o kernel 32.dll. Entenderam? Perfeito. Aí foi um slide. Aí você vai fazendo outro. E assim por diante. Então notem, ó quantas APIs tem, ó. Ó. Vendo que tem um monte aqui, ó. Ó. Olha quanto. Quantas eu pedi para vocês? 8. Se você olhar, para cada um tem um monte, ó. 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 Quantas APIs, ó. Tá vendo? Se você olhar, deve ter mais de 500. Ó, olha quanta API que tem. Você pode escolher à vontade. Eu quero só 8. Entenderam? Beleza. Mas podia ser uma, né? Professor, Engraçadinha, né? Pode falar. uma dúvida. Abrir o arquivo e escrever algo também é considerado? Como assim? Sim. Por exemplo, com o C, eu abro o arquivo e eu escrevo algo no arquivo. Sim, mas aí você tem que usando a API, sim. Se você usar por programação, normalmente programação em C, por exemplo. Em C vai chamar essa API lá dentro. Então aquele comandinho em C, por exemplo, que você dá OpenFile e dá scanf ou write ou qualquer outro comando, esses daí eles chamam internamente esses comandos aqui.
Entendeu? Então, a API é o comando original, que foi feito no sistema operacional. E isso, ó, você aqui, ó, tá dentro da página da Microsoft, ó. Tá vendo aqui, ó, API, ó. Windows API, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ó. Se você, opa, Esses da API. Microsoft é para que é para C que eles estão passando? Essa daqui é a visão geral de toda a API do Windows, ó. Aí tem para jogos, a API para poder desenhar coisa na tela, a API de armazenamento, a API de vídeo. Entendeu? Tem API para tudo. Depois, você consegue colar isso já nos comentários? Vou já salvar esse link. Não deveria, devia deixar vocês pesquisarem. Mas tudo bem. Não custa nada. Ajudar a gente. Quebrei o galho, hein? Então ali você foi ver, ó, tem um monte de referência, ó, de vários tipos diferentes de API, ó. Entenderam? APIs de rede, ó. Coisas que de Bluetooth, de acessar Bluetooth. Como que eu acesso o Bluetooth do meu computador? Tem comando para poder acessar. Tem comando para poder rastrear alguma coisa. Tem comando para desenhar na tela, DirectX 12, por exemplo. Para fazer um jogo. Aí tem um monte de API, ó. Tá vendo? Ó? Esse daqui, ó. Esse comando aqui vai especificar o modelo de sombreamento. Para gerar sombras. Modelos que faz 3D com sombras. E assim por diante, ó. Ó quantas tem, ó. Olha quanto. O que vocês vão escolher? 8, pessoal. Olha, não pedi muito. Olha quanto tem só do DirectX 12, ó. Ó. Quantas eu pedi para vocês? 8 no total. Lógico que eu espero que ninguém vai fazer tudo igual. Vocês acham que vai ser tudo igual? Eu ia falar agora, professor, pode coincidir de uma ou outra ser igual, né? Uma, né? Mas se eu pegar as 8 igual, é porque o cara colou do outro. Não é possível que, dentro de mais de 1000, ele escolhe exatamente as mesmas 8. Pode acontecer, professor. Ah, tá. Entenderam que esse negócio de API? Ficou claro? Sim, né? Vamos tentar fazer. Porque eu falo assim, professor, ó, presta atenção. Eu tive dando uma pesquisada essa semana e eu peguei um código e coloquei no C lá para rodar e ele não compilou. O que será que aconteceu? Deve estar faltando algum arquivo, porque toda API, você vendo, tem umas bibliotecas que você tem que ter. Aham, entendeu. Se aquela biblioteca não tiver dentro do seu sistema, a hora que ele vai procurar, não acha aquela DLL, por isso que cada uma delas, ele fala que DLL que ela tá. Entendeu. Aí você tem que olhar, essa DLL tem no meu sistema? Ah, tem, então ele roda. Ah, não tem, então tem que baixar essa DLL. Perfeito. Por exemplo, DirectX 12, por padrão não tem no Windows, eu acho. Você tem que instalar o DirectX. Aí quando você instala, tem essas bibliotecas. Ficou claro? Essa biblioteca é do computador, não é do compilador que eu estou usando. Não é do compilador, é do computador, do SO que você está utilizando, para o Windows. Tá? Ela fica dentro do Windows. Certo. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Essa eu peguei uma API gráfica, mas você tem de armazenamento de dados, ó. Acesso ao armazenamento de dados, ó. Então, aqui, ó, um monte de biblioteca aqui dentro e eu vou procurando aqui, ó. Tem de tudo. Para reparar, para abrir um arquivo, olha quanta API que tem aqui dentro. Entendeu? Olha lá. Sim. O meu problema só é realmente saber que, tipo, esses aí são os comandos que precisa. São todos os possíveis comandos que você pode usar. Mas os scanner que para aplicar eles são para todas as línguas reconhecem eles? Isso é só tipo para C ou só para C Sharp? Todas as linguagens vão reconhecer o comando do sistema operacional. Hum. Provavelmente, lá no comecinho, você vai ter que dar um use lá em cima. Na hora de rodar qualquer um deles, ó.
Por exemplo, essa API aqui, deixa eu ver onde que ela tá. Tá dentro, ó, essa daqui, ó, o mínimo precisa do Windows XP ou Windows Server 2003. E tá dentro desse arquivo aqui, ó, windows.h. Ah, e se eu não tiver lá dentro? Não funciona. Ok, tem que ver essa aba de requisito, então. Exato. Certo. Entendeu? Aí tem aqui como é que ele funciona. O que faz, né? Esse aqui até que tá até mal explicado. Ó. Nem tem os parâmetros aqui, ó, de cada um deles. Essa tá mal documentada. Mas entenderam a ideia? Sim. Minha dúvida mais é que, como nunca mexi nisso, eu fico meio ansioso para entender como funciona a lógica dessa programação. Ah, a lógica, ela é quando você vai usar, você chama ela no sistema operacional. Igual aqui, ó. Se eu quero chamar ela, eu declaro ela e depois igual aqui, ó. Faço o inbox lá, chama a rotina e ela faz o que precisa. Certo. Entendeu? Ficou entendido para todos aí? Ô, senhor, Pode deixa eu ver falar. se eu entendi. Então a gente vai pegar uma biblioteca que vai ter várias APIs e é pra gente escolher dessas 8 APIs. Só 8 dessas 1.000, 2.000. Se a System Call, porque o que eu fiz aqui é outra coisa, então. O que você fez? Tipo, do meu sistema aqui, eu tô usando, tipo... eu tô utilizando a System Call Write, a System Call Close, a System Call Create, Open. Eu achei que era essas coisas. Não, então, mas qual o comando? Porque aí você vai ver no sistema operacional do Windows, por exemplo, um Open, não chama Open, ele tem todos os parâmetros que passam junto. Sim, ele passa esse parâmetro. Bom, eu não quero compartilhar até, senão eu tô cheio de código aqui. Aham, Senão vai expor muita coisa. aham. Mas então é as 8 API. Então, É 8 API. Desse monte que tem aqui, ó, dessa paulada aqui, você vai escolher 8, entendi. entendeu? Não é para fazer todas? Não. Você escolhe, fala, olha, eu quero essa daqui, entendeu? Professor, e o link do quê? O link está aqui embaixo, tá no chat. Eu dei o link dessa página, onde que começa a documentação. Você deu Enter que não apareceu aqui no chat. Não apareceu? E eu não tenho acesso ao Ah, chat. foi. Ah. A gente coloca no grupo. Acho que. Não apareceu aí ainda? Agora apareceu. Apareceu? Ah, E beleza. qual que é o grupo? Que eu acho que nem no grupo eu tenho aqui. Aí é com vocês. Você tá no grupo dos alunos? Eu acho que não, hein? Do TS 2021. Não, o meu é TSI 2019. É o Aí, único que eu... então. se você Todos quiser, coloca o seu. Só coloca o seu WhatsApp aí e eu mando direto. Todos entenderam aqui, pessoal? Ficou mais claro? Sim, professor, já ajudou bastante. É. Só esse link Quebrei já o... ajudou, que eu pesquisava e ficava me dizendo um monte de coisa diferente. Ai, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Não, mas você viu. Tem um site, a Microsoft tem um site completo com todas as APIs, você escolhe, vê o que faz, que parâmetro que você tem que passar e dá um exemplo de uso. Entendeu? Ó, como é que usa? Usa assim, ó. Vamos supor que tem uma API chamada Chama Renato. Aí tem Chama Renato, abre parênteses. Passa primeiro o negócio. O nome do Renato, vírgula. O telefone do Renato, vírgula. Ou, sei lá, a prioridade. Fecha parênteses, 2 pontos. É assim que chama ela. Acabou. Entenderam o que é para fazer? Então, beleza. Sim, professor, de boa. Então você tem ali write, aí tem
7 atributos, que muda os atributos do meu arquivo. O que são os atributos? Leitura, gravação, escrita, quem pode escrever, quem não pode, se é read-only ou não. Então, isso daí, como é que eu faço isso? O sistema operacional, você manda um comando para ele e ele vai lá, pega o arquivo e muda o atributo. Entendeu? Rename, modifica o arquivo. Arquivos mapeados em memória. Existem alguns tipos especiais de arquivos que ficam na memória. Então, tudo que você escrever nesse arquivo, na verdade, você está escrevendo na memória. Por exemplo, placa de vídeo, placa de rede, placa de som. Geralmente, no caso do Linux, ele mapeia como memória. Então, ele cria um arquivo lá no sistema de arquivo, só que ele não está gastando espaço no seu disco. Ele cria um link. Ó, quando o cara vier procurar esse arquivo, em vez de acessar o HD, você vai lá para a memória do seu PC. Entenderam essa diferença? Como se viesse aqui, ó, no seu Windows. Quando você dá duplo clique aqui, você não vai para um outro local? Não vai para um outro diretório? Só que em vez de ir para um outro diretório igual aqui, ele iria direto para a memória do PC. Entenderam? Desculpa, professor, eu tava vendo para mandar o link para ele e eu acabei me distraindo. Você pode repetir? É assim. Imagine aqui que nós temos aqui um documento aqui, ó, um Windows. No caso do Windows, quando eu dou duplo clique em cima de uma pasta, de um arquivo, por exemplo, de uma pasta, ele vai abrir essa pasta, ele vai lá dentro do HD e abre o conteúdo que tem lá dentro. No caso do Linux, existem alguns arquivos especiais que, em vez de eu abrir uma pasta, que nem se eu clicar aqui ele abrir uma outra pasta, em vez de fazer isso, ele joga você lá para a memória do seu PC. Entendeu? Manda direto para a memória. Já guarda na memória RAM. Não grava dentro do arquivo para depois carregar na memória RAM. Ele já grava direto na memória RAM. Por que eu vou fazer isso? Para manipular dados. Por exemplo, quero ler a posição do mouse. Quando eu mexo o mouse, ele joga dentro dessa posição de memória, uma posição específica lá do sistema operacional, ele joga 2 valores, a posição X e a posição Y do mouse. Então, cada vez que eu estou mexendo o mouse, ele fica alterando esse valor lá na memória do PC. A qualquer momento, se eu quiser saber qual é a posição do mouse, basta ler essa variável. Ela está armazenada à última posição. Entenderam? Eu fiquei no dúvida, professor. Ele abre direto na RAM, então ele não pega o HD. Não pega o HD. Como se fosse um link aqui, ó. Quando se eu clicasse aqui, em vez de ir para o HD, ele fosse para a memória RAM. Mas como ele faria isso? Eu fiquei na dúvida que ele não precisaria achar na memória RAM para puxar ele, quer dizer, um HD para puxar para RAM? Como é que ele faria isso direto? Ele já vai direto, ele não puxa para o HD. É um link só ali. Ele fala, ó, se você clicar aqui, vai na posição tal de memória. Ah, É um arquivo especial, que ele grava a posição de memória que está armazenada alguma coisa. ele não chama o HD para colocar naquela posição de memória, ele já está guardado especificamente lá. É. O que tem dentro desse arquivo? A posição de memória que ele tem que ir. Então ele não vai lá gravar no HD. A hora que ele foi abrir o arquivo, ele olha que é um sistema mapeado em memória. Ah, é. Em vez de gravar no HD, ele já vai lá direto na memória. Ah, tá. Agora entendi. Mas isso é só do Linux, então. Normalmente o Linux e Unix que usa. E todos os seus derivados, por exemplo, macOS. Ah, tá. macOS, Android, todos eles trabalham nesse esquema. Então, quem tem arquivo mapeado? Quando eu preciso de alguma coisa, já está direto na memória RAM. Android, macOS, Linux, Unix, HP-UX. Basicamente, todo mundo menos o Windows.
Entenderam? Tranquilo, professor. Conceitualmente, vai ter então duas rotinas. Uma que é o map, que é o retorno. Ele vai lá na memória, escolhe um pedaço da memória do seu PC, que ninguém está usando. Então, quando que ele vai criar esse arquivo? O arquivo inicialmente não tem nada dentro. Aí eu vou lá e procuro lá na minha memória. Olha, esse pedaço aqui está livre. Não tem ninguém usando. Eu reservo esse pedaço e coloco o endereço dentro desse arquivo. Falo, ó, se alguém procurar o mouse, eu deixei armazenado nessa posição aqui, ó, lá da memória. Isso é o map. Aí toda vez que alguém entrar e acessar esse arquivo aí, ele vai lá, é para aquela posição de memória. Vai lá naquela posição de memória e lê o conteúdo que tiver lá. Ou escreve lá. Então, em vez de gravar dentro do HD, ele sempre está gravando na memória RAM. Isso quer dizer o quê? Se acabar a energia, perde tudo? O que vocês acham? Sim, né? Porque na RAM não fica para sempre, é só naquele momento. Na RAM enquanto o computador está ligado. Então, ele está armazenando a posição do mouse? Tá. Enquanto o computador está ligado. Na hora que desligar o computador, o que vai acontecer com a posição do mouse? Vai ser apagada, vai perder. Vai perder. Entenderam? Sim, professor. Ficou fácil entender? Sim, mais fácil agora. Então, ó, o que acontece? Quando eu tenho um arquivo mapeado em memória, então, lá na memória RAM, isso aqui é a RAM do seu computador, ó. Lá na memória RAM, você tem um arquivo aqui no seu HD. Aqui o seu HD. O arquivo, por exemplo, mouse. O mouse, ele aponta para a posição 500 aqui, ó. Então ele fala, se alguém acessar o mouse, acesse a posição 500. Aí a hora que você acessa o mouse aqui no HD, em vez de acessar o HD, o que ele faz? Vem aqui na posição 500 da sua memória RAM e acessa o conteúdo que tiver aqui dentro, que é a posição XY no seu mouse. Entenderam? São só coisas específicas que já ficam direto na RAM, então. Normalmente, placa de rede, placa de som, placa de vídeo. Por exemplo, placa de vídeo, o conteúdo que está no seu vídeo. Se você desligar o computador, você recupera. A hora que ele volta com a tela igual estava. Desligar ele, não. Então ele está na memória RAM. Tem que reconstruir tudo. Então, tudo que essas coisas que se perde tudo, que é temporário, está tudo na memória RAM. É tudo arquivo mapeado em memória. Geralmente, são os dispositivos. Mouse, teclado, caixa de som, placa de som, placa de vídeo, placa de rede. São esses caras. Entenderam? Sim, professor. Aí, o que acontece? Dependendo do que você vai fazer, mas dá para salvar o estado? Dá. Por exemplo, o seu Windows. Quem tem notebook, quando fecha a tampa, ele inverna. Quando abre a tampa, ele volta exatamente onde estava. Por que ele faz isso? Porque eu posso salvar ele lá no meu HD. Então eu posso pegar o conteúdo que está na minha memória e gravar dentro do HD, se for o caso. Tudo bem? Qual que é o legal disso daqui? Como ele usa esse mapeamento, em vez de estar dentro do HD, está dentro da memória, esses arquivos geralmente são muito rápidos. Então, na verdade, quando você acessa aquele arquivo, você não acessa o arquivo lá no HD, você acessa a memória RAM, que é muito mais rápido. Então, deixa a máquina muito mais rápida para poder fazer isso daí. Aqui já falei. Vantagem de trabalhar com isso daqui. Facilita a programação.
Por quê? Porque você não precisa chamar uma API para poder fazer as coisas. Basta você acessar, você abre um arquivo como se fosse um editor. Abrir no bloco de notas um arquivo que está mapeado em memória, o que eu vou digitando vai aparecendo. Então aqui, como que seria? Eu abriria um bloco de notas aqui, ó, imaginou? Só para vocês terem uma noção. Lógico, o Windows não tem isso. Como eu falei, só Linux. Mas imaginemos que nós estamos com um bloco de notas aqui aberto. Aí o cara, em vez de ser o arquivo aqui, ó, eu tivesse salvo no arquivo mouse ponto alguma coisa. Entenderam? Eu salvei ele como um mouse. Por exemplo, mouse. Vamos supor que existe esse mouse aqui, ó. Pronto, esse aqui é o arquivo txt. Se eu colocasse a posição 100 aqui e desse Enter, o mouse ia mover para a posição 100. Aí se eu venho aqui e coloco aqui 500 e dou Enter, o mouse se move para a posição 500. Entenderam como é que funcionaria? É para dar comando direto, então, para os Para o dispositivo. E para o dispositivo é a mesma coisa. Se eu mexesse no mouse, eu ia ver que esse número ia ficar alterando. Na hora que eu mexesse o mouse, esse número aqui ia ficar alterando o valor. Ia ficar assim, ó, toda hora. Ele ia ficar assim, ó, conforme eu estava mexendo o mouse. Entendeu? Ele ia ficar alterando os números. Certo. No caso do Windows, isso não acontece. Então, pode ficar sossegado. Desvantagem. O SO nunca vai saber o tamanho do arquivo, concorda? Porque você nunca sabe o quanto de coisa pode chegar. Vamos supor, no caso do mouse é fácil. Você tem duas coordenadas, x e y. Mas e no caso de uma impressora, por exemplo? O que pode estar mandando para a impressora? Pode ser um arquivo gigante, de 100 páginas para imprimir. Você pode estimar, mas você nunca vai ter certeza do tamanho do arquivo. Entenderam? Sistema de diretório. O que é um diretório? É uma maneira de organizar o seu sistema. Então o Windows também trabalha com a história de diretórios. Então não fica, por exemplo, quando eu vou no C2 ponto da minha máquina, ele tem vários diretórios criados lá dentro. Ó. E cada um deles, se eu entrar, ó, tem subdiretórios lá dentro. O que é isso? É uma forma de organizar as coisas. É muito mais fácil estar uma estrutura dessa do que estar tudo numa única pasta. Imaginou se eu pegasse todos os arquivos do meu PC e colocasse numa única pasta. O que ia acontecer? Primeiro que seria uma zona só para achar. Exatamente, viraria uma bagunça. Diretório, o que ele é feito? Para organizar essa bagunça. Você cria diretórios, por exemplo, eu tenho uma disciplina, você cria uma pasta disciplina e lá dentro você cria várias pastinhas, trabalho 1, trabalho 2, tudo que for do trabalho 1 está dentro dessa pasta, tudo que for do trabalho 2 está na outra pasta, não é assim que vocês fazem? Isso. Por que então é feito isso daí? Para organização, pessoal. Eu posso implementar isso de várias formas. Nos primeiros sistemas operacionais, que era uma zona, não tinha subdiretório, só tinha o diretório raiz, só tinha o C2 pontos. E lá ficava tudo no C2 pontos. Você não podia criar um subdiretório. Professor, mas é aí. E aí, imagine a zona. Mas usa uma porcaria dessa hoje em dia? Num sistema operacional moderno, Windows, Linux, macOS, qualquer um desses? Não. Ele trabalha com uma estrutura de vários níveis. Bem, você pode criar pasta da pasta, da pasta, da pasta e assim por diante. Mas, para um microcontrolador, às vezes você não tem. O hardware é tão porcaria, computador tão simples, que o máximo que ele consegue fazer é copiar 3, 4 arquivos e só.
aí ele só tem a estrutura com um único diretório. Entenderam isso daí? Então, no único nível, só compensa se você tem muito poucos arquivos. Hoje em dia, praticamente não é utilizado. Qual é a vantagem? É facinho de implementar. O programador que vai desenvolver o sistema operacional é simples, mas imagine a bagunça que você tem de colocar tudo dentro do mesmo diretório. Vira uma zona. Bem? Então, por razões óbvias, isso não é utilizado nos PCs de hoje em dia. Senão vira uma bagunça. Tudo bem? E normalmente pode ser utilizado em sistemas embarcados, em microcontroladores, tipo assim, uma televisão, um micro-ondas, por exemplo, um ar-condicionado que tem Wi-Fi, por exemplo. Tem algumas empresas que tem até ar-condicionado que tem Wi-Fi, por exemplo. Aí você tem um arquivo lá dentro de configuração. Quando eu quero atualizar, só existe esse arquivo. Tanto que você tem que copiar na raiz da pendrive, ele só vai ler esse arquivo e copiar lá dentro. Então, nesse tipo de sistema, ele não tem subdiretório. Então, utilizado geralmente em dispositivo mais simples. Bem, não tem interface, não tem nada. Eu posso ter, então, um sistema de diretórios em 2 níveis. Então, eu teria aqui o C2 pontos. Aí, depois, cada usuário teria uma pasta, por exemplo, Renato, João, Maria. E dentro dessa pasta, eu teria todos os arquivos aqui dentro. Mas aí não poderia criar uma nova pasta aqui dentro? No 2 níveis, não. Você só tem um nível principal. Você tem o C2 ponto da máquina. Ali dentro você cria algumas pastas lá dentro. Tudo bem? Dentro de cada pasta você pode ter um monte de arquivos, mas não pode ter um subdiretório aqui dentro. Isso é um sistema de 2 níveis. É usado hoje em dia? Não. Muito simples. É muito limitado. Então, o que a gente usa? Um sistema hierárquico. Então, eu tenho lá o C2 ponto da minha máquina. Aí, ali dentro, eu tenho o diretório do usuário, por exemplo. O diretório do Renato. Aí, eu tenho uma pasta chamada arquivos de programa. Arquivos de programa. Aí, lá dentro, eu tenho outra pasta chamada Office. Aí eu tenho outra pasta aqui chamado, sei lá, QGIS. Aí eu vou ter uma pasta chamada Windows. Dentro dessa pasta Windows eu vou ter uma pasta aqui Programas. Dentro da pasta Programas eu posso ter uma pasta P1 e uma pasta P2 e assim por diante. Você vai criando uma estrutura. Entenderam? Isso é o que usa nas máquinas atuais. Alguma dúvida? Alô? Tranquilo, professor, sem dúvida. Tranquilo. Parte de nomes. Nomes, como localizar esse arquivo? Como que eu descubro um arquivo? Quando você tem um arquivo aqui, ó, por exemplo, vou pegar essa pasta aqui, ó. Vou entrar lá em C2 pontos. Aí lá dentro, eu vou dentro de arquivos de programa. Lá dentro eu vou entrar na pasta Microsoft Office. Lá dentro no Office 16. Essa pasta, para poder chegar de novo, ó, ela tem um caminho, ó. Deixa eu até copiar aqui no chat só para vocês verem aqui para ficar maiorzinho. Isso é um caminho. Como que eu faço para chegar? Não é assim que vocês representam?
Representam, se diz como faz para chegar àquela pasta. Por exemplo, se eu falar, ó, entra na pasta Office 16. Passei o caminho aí. Como que tá ali? Olha lá como é que tá escrito no chat. assim. Eu faço muito isso para achar save de jogo. Eu quero saber onde é que tá salvo. Eu pesquiso na internet o caminho e eu colo lá no Exato. no Aquilo é arquivo. o caminho para localizar uma pasta ou um arquivo. Então tá lá, ó, C dois pontos, aí eu entro aqui, ó, C dois pontos. Depois, Program Files, que é o arquivo de programa. Depois, pasta Microsoft Office. Microsoft Office. Depois, pasta Office 16. Entenderam? 100%. Então, todos os caminhos, qualquer pasta que eu quiser entrar, ela tem uma nomeação, no caso do Windows, a partir do C dois pontos ou a partir do D dois pontos. Então, é o drive, dois pontos, barra, a pasta, barra, pasta, barra, pasta, barra, pasta, até não ter mais pasta. Tudo bem? Então, é assim que fica a nomeação de Agora a energia dele caiu mesmo. Agora. Aliás, já quer aproveitar e falar seu número para passar o link? Você é o Sou o João Pedro. João Pedro, né? Eu sou o Jean Carlos, ó. É 996. Então, só um segundinho para pegar aqui o celular. Beleza. E pronto. Pode falar. 18, área. 99604 99604 4971. 4971. Beleza. Eu vou adicionar aqui e já mando. Quer que eu mande o seu número no grupo lá e os admin já adicionam você no grupo dos alunos? Pode ser também. Beleza. Valeu, obrigado, viu, João? De boa. Obrigadão. Valeu. O professor fez chamada no começo da aula, por causa que a energia dele estava ruim.
Para quem não está no grupo, já repassou aqui que o professor disse que não deve voltar tão cedo a internet, a energia.
Maconha.